Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo para uma nova live. E aí, galera vem entrando. Olá, Fábio, tudo bem? Seja bem-vindo. Oi, Valéria, que bom que você está hoje com a gente. Érica, muito obrigada. Érica tá sempre aqui com a gente. E aí, galera? Oi, Mariana, tudo bom? Sejam bem-vindos. Carlinhos, que saudade, querido. Como você está? Como está a vida? Catiúcia, seja bem-vinda. E aí? Hoje eu vou conversar com a antropóloga Ilane Yacoub. O papo vai ser maravilhoso. O tema é o poder dos influenciadores e as comunidades digitais. Tema sempre super atual, né? Obrigada, Valéria. Oi, deu uma pausada no vídeo. Obrigada, Érica, muito obrigada. Ana Paula, que bom te ver por aqui. Eugênia também, sempre por aqui comigo. Gente, Sony Villan. Ai, meu Deus, me ajuda, me diz como é o nome de verdade, que o user às vezes me confunde nos nomes. Luísa, Bruno, sejam bem-vindos. Todos muito bem-vindos. Galera, como é que foi o final de semana de vocês? Me conta. Eu fui a São Paulo a trabalho, mas meu coração, obviamente, é mega carioca. Amo minha cidade, mas eu não posso negar que São Paulo tem um lugarzinho especial no meu coração. Outra coisa, não sei se vocês têm acompanhado meus stories, eu estou desenvolvendo um trabalho com um artista novo, com Aleixo. Quem não está seguindo ele ainda, segue lá. O user dele é Aleixo RFC. Ilane já entrou, nossa convidada para lá de especial já está aqui com a gente. Que maravilha. Que bom que seu final de semana foi muito bom, muito calor realmente. Oi, Ricardo, tudo bem? Galera, vamos aproveitar e meter o dedo nesse aviãozinho aí e chamar a galera que ainda não entrou. E tem gente que perde a hora, né? Não é o caso de vocês, mas tem uma galera que perde a hora. Aí assim a gente avisa a eles que já estamos ao vivo e eles podem vir aqui conosco, porque hoje essa live com a Ilane não dá pra galera perder. Eu já mandei pra uma galera. Ah, gostou, Fábio? Esse encontro promete, esse encontro promete. Outra coisa, a Ilane vai responder qualquer dúvida de vocês. Então, vamos mandando comentários depois que ela começar, que a gente começar o bate-papo, que às vezes eu deixo pro final e não dá tempo, porque uma hora passa rapidinho, né? Então, vocês já botaram aí o dedinho, chamaram uma galera. Obrigada, Felipe. Muito obrigada. Você tá bom? E aí, amores? Vou chamar mais um povo, hein? Aproveita e chama também. E não esqueçam, por favor, de continuar com esses coraçõezinhos que eu amo. Adoro ver esses coraçõezinhos gritando aqui na tela. Tô mandando para uma galera. Pronto. Oi, Ale, tudo bom, querida? Oi, Bruno. Bruno, a gente tem que marcar aquelas fotos, hein? Tô em dívida com você. Oi, Lourdes, tudo bem? Galera, vou chamar a Ilane pra gente não ficar perdendo tempo. Beleza? Bom, antes de eu chamar a Ilane, eu acredito que todos vocês já conheçam, mas vamos a uma apresentação formal. Ilane é doutora e mestre em antropologia do consumo pela UF. A niteroense viveu 4 anos numa favela carioca por conta da sua tese sobre economia de compartilhamento. Lá ela vivenciou uma rede social de assistência mútua, um conjunto de famílias que se organizam organicamente em redes de apoio, todas lideradas por mulheres.
Ela aplica a antropologia estratégica em seus trabalhos, traduzindo comportamentos e dessa forma desenvolveu inúmeros trabalhos, como um estudo sobre a rede de apoio relacionada ao aleitamento materno para Nestlé. Elaine inspira e motiva as pessoas através de um conhecimento prático e criativo. E agora a gente já pode colocar a nossa convidada aqui com a gente, não é isso? Então vamos lá, amiga querida, amada. Olá! Você está Oi. brilhando como a lua. É porque eu sou muito A luz branca tá e eu não muito tenho branca, noção gata. da minha branquice. Eu tô tentando diminuir aqui. Mas Olha, tá muito gente. branca a luz. Cláudia, não tem jeito. Não, melhorou. Agora melhorou. Agora Tem que ser no melhorou. mínimo, porque é muito autocontrário. Quem manda ser linda assim? É isso que dá, essa testa branquinha. Ai, vamos lá, né? Você me manda um monte de pergunta que dá uma tese. Com certeza. É, Lindona, tentei fazer meu a nossa dever de casa. antes de começar a nossa conversa, eu vou tirar um minutinho para te agradecer muito, Nada. porque graças a você, hoje eu tenho um pós-fácil de altíssima qualidade no meu livro. Meu livro hoje é Minha Menina dos Olhos, e você teve a generosidade de ceder um lindo texto seu para entrar como pós-fácil no meu livro. Imagina. Muito, muito obrigada mesmo pelo seu carinho, pela sua atenção. Viu? Nada. Antes da gente entrar exatamente no tema da nossa live, que é grande, amplo e vai demandar de muito, muito, muito tempo, eu quero te fazer duas perguntinhas. Uma é, você fez uma postagem ótima sobre o doido. O que é doido para você, Elaine? Eu sei que eu sou, eu já entendi que eu me encaixo perfeitamente na sua postagem. Eu acho que quando a gente fala doido, a gente fala nessa pessoa que não obedece ao status quo que a sociedade tradicional que elege certos valores antiquados como premissa ou como caminho a ser seguido. Então, o doido é aquela pessoa fora da curva. E há diferentes doidos em diferentes áreas de atuação. Eu só sei que eu me considero doida e eu adoro me juntar com doido. Porque como tem uma lei da atração, os doidos, eles se reconhecem. E eles se juntam, e eles se aceitam. E aí, às vezes, não é que viva só no amor, não. A gente critica, a gente julga, a gente reclama. Porque lidar com doido é muito difícil. Mas doido é aquela pessoa que não é muito previsível, mas que acho que são pessoas que são imbuídas por uma paixão, por um amor, por uma intuição. São pessoas normalmente intensas, que se jogam, sabe? Mas não necessariamente é uma pessoa... Como eu disse, eu acho que o doido é uma tribo onde cada característica vai aflorar. Mas um conjunto de doidos é com certeza um manicômio delicioso de se frequentar. Porque a gente se completa na nossa doideira. Né? Com certeza, com certeza. Muito bom. Amei a descrição, a galera aí tá comentando, doido é ousado. E é ousado. Viva o doido. Viva doido, eu só lido com doido. É isso. E lá estamos nós juntinhos. Agora eu tenho mais uma questãozinha antes da gente entrar no nosso... Vamos lá. É o seguinte... O que você acha de realities como o Big Brother Brasil e de casos como essa polêmica agora da Carol Conká, entre outras? Não quero Vamos falar um pouco dela, disso. não. Vamos falar um pouco disso. Eu gosto de realities, eu ainda não estou acompanhando 100% esse, porque eu adoro fazer maratona
E é bacana para mim. Eu sempre entro quando já está no segundo paredão ou no terceiro, porque agora ainda as pessoas usaram as câmeras. Tá tudo muito falso ainda, tá tudo muito armado. As pessoas ainda estão muito ligadas nas câmeras, estão muito ligadas nos discursos. Então, eu só vou assistir lá para o segundo mês. Mas, obviamente que com a sua pergunta e com a percussão do Lucas, né? Da questão do Lucas e tudo que tem acontecido, na verdade, o que acontece, a gente tem que usar uma palavra chamada linchamento. A primeira coisa de tudo é a gente perceber quem é Lucas, né? Lucas é um menino que participou, parece que ele foi escolhido porque ele era um ativista, participou das tomadas das escolas públicas, enfim, participou de algum movimento, ganhou uma certa fama. Mas dentro do reality aconteceu um linchamento. Primeiro porque ele é um menino completamente despreparado. O Lucas é esse menino que possivelmente seria morto numa batida policial numa favela do Rio de Janeiro, de São Paulo, de uma grande metrópole. Né? Esse menino que possivelmente falta estrutura familiar, falta orientação, é muito jovem. E com a festa e o fato dele ter perdido um pouco a noção, porque bebeu, né? Que estrutura que esse menino tem, né? Ele está ali dentro de uma cova lotada de leões, de pessoas que se prepararam, fizeram cursinho. Fiuk fala de empoderamento feminino como se ele desse aula, né? E aí, esse linchamento, ele parece uma inquisição. E é uma inquisição onde um determinado grupo se sente com o poder de, digamos, dominar e decidir quem é o certo e quem é errado, né? E o tempo inteiro também há um discurso, até o Arthur da Pieve deu uma entrevista no Globo.com sobre isso. Nunca se falou tanto em cancelamento digital. Inclusive, uma das participantes falou: esse Big Brother vai ser o cancele o cancelamento. Porque todos lá estão muito preocupados com a imagem pública que eles estão construindo. Ou seja, a pessoa física e a pessoa jurídica precisam ter coerência, né? E o que a gente vê, Cláudia, na verdade, é o que um filósofo fala bastante, eu estou tentando lembrar o nome dele, vai chegar. Fala da microfísica do poder. Então, eles estão dentro de Foucault, Michel Foucault. Então, tem um livro fininho chamado Vigiar e Punir e tem um outro chamado Microfísica do Poder. É quando determinado grupo se acha no poder, com o poder de decidir sobre os outros. Vou dar um exemplo de microfísica do poder. Às vezes você está dentro de um ônibus ou de uma van, você quer parar mais perto de casa, mas é fora do ponto. Aí você pede: moço, será que você podia parar ali perto porque está mais claro? Ele falou: não, eu paro no ponto. Então, são os pequenos poderes, além do que, quando a gente fala disso, é da punição, né? Dessa punição. E isso ficou muito evidenciado, que certas pessoas que já defendiam posicionamentos, representatividades e tudo mais, e que foram mais preparadas, elas se sentem de verdade com esse poder de decidir quem senta na mesa, quem não senta, quem erra, quem acerta. É tudo muito dúbio, né? Quem fala, quem não fala, quem pode ou não falar. Quem pode ou quem não pode, quem é respeitável, né? Então, a gente está falando de... É engraçado porque está acontecendo lá um linchamento dentro da casa e aqui fora está acontecendo um cancelamento, que é o boicote. As pessoas estão vendo como é que está tudo sendo armado. E é muito curioso, sabe? Porque quando eu olho de longe, a forma como eles estão tratando o Lucas... e como, de uma certa forma, a Rede Globo tratou os participantes, eles coisificaram as pessoas. Como tem uma história do negro,
né? Que é tristíssima. O negro era visto como um demônio, como um objeto sexual. Ali é um espelhamento aí, é um espelhamento dessa história de que essa daqui é a boazuda, esse daqui é o negro ativista, esse aqui é o negro rapper que vai dar a letra, que é o paizão, e por aí vai, né? Só que a questão toda com a Carol Conká, que você perguntou, é que o discurso dela é truncado. A Carol Conká, fora das câmeras 24 horas, ela se prepara, ela se produz, ela sabe qual é o discurso que agrada, ela sabe quem são as pessoas que a seguem, qual o público dela, qual é o público que ela quer abarcar. Então, quando ela apresentou o Super Bonita, tinha um outro discurso, né? Só que aí a gente viu que quando eles chegam para esse Lucas, que ali representa uma fraqueza, representa uma pessoa que abilolou, a atitude foi outra. Não foi de acolhimento. É uma não pessoa, foi de isso que eu ia compreensão. falar, que precisa de acolhimento, né? Não teve. Não de linchamento. Não de linchamento. E aí ele começou a ser, até mesmo a postura do Projota, do tipo, olha aqui, eu vou te bater real. Cara, você diz que gosta das minhas letras. Ele está se colocando no lugar de superioridade. Por mais que ele esteja com as boas intenções de ajudar, é muito doido, porque ele se coloca assim, como uma espécie de pessoa que está no lugar de sabedoria, está no lugar de privilégio, onde ele pode acolher, bater, né? Ele adotou uma postura bastante opressora, exatamente. Sim. Porque a gente não oprime só com xingamento, a gente oprime até com conhecimento, com a prepotência. Exato. Né? Então, quando a gente fala em cancelamento, a gente está falando muito sobre esse boicote que o mercado traz às pessoas. Parece que a Carol Conká perdeu já alguns patrocínios, parece que tem uma outra moça que cuspiu na boca de um gato, eu não sei os nomes ainda, mas que também perdeu patrocínios. E o que está acontecendo lá dentro é uma coisa completamente desproporcional, porque trataram o Lucas como um demônio, sabe? E aí, de novo, o bem contra o mal. Mas isso é um reflexo da nossa sociedade, não é? Mas aí pensa que o Boni e a Globo colocaram vários militantes, pessoas que têm discursos que mostraram até então discursos super coerentes, só que quando está chegando lá, eles são tão bárbaros e tem uma violência simbólica, eles expressam uma violência simbólica absurda desse rapaz, né? Eu acho que esse rapaz possivelmente é o primeiro de muitos. Até agora, e eu assim, a boca pequena, as pessoas dizem que a administração chamou a Carol Conká e deu um pá nela para ver se ela diminuía, porque ela é uma mulher que está muito preocupada em causar. Quando ela está no meio onde ela é, teoricamente, acho que no campo prático, a excluída, a única negra do ambiente, a única preta do ambiente, a única cantora, ela tem uma couraça. Só que lá ela está no meio de um monte de gente, sim, com histórias diferentes, mas que também é preta e que tem discursos e que defende posturas, né? Eu acho que tem uma coisa que serve para a gente pensar, é que seja linchamento ou seja cancelamento, é uma perspectiva nossa de controlar o outro, sabe? É uma prepotência, é uma ganância, é um posicionamento de que você tem poder sobre a outra pessoa. E aí é curioso, porque todo o discurso dessa galera, o nordestino, o negro, é sempre de que eu fui vítima, eu preciso de reparação.
Mas aí eu entro num lugar onde eu tenho visibilidade, eu viro algoz. Sim. Aí é muito triste, eu acho, né? É um equívoco muito grande, né? É um equívoco muito grande. Ao invés de perguntar para esse Lucas quem ele é, o que está acontecendo, por que ele bebeu tanto, desse acolhimento, as pessoas se preocupam mais em punir do que educar, no sentido igualitário, não no sentido vou te bater a letra. Pô, como é que você gosta de mim? Você é isso, você é aquilo. Tipo, bota o cara. O cara ficou pequenininho, gente. Né? Então, é um reflexo da nossa sociedade que é... Sabe a justiça pelas próprias mãos? É justiça pelos próprios posts, sabe? Sim. E aí a gente entende as comunidades digitais como grandes forças controladoras do ser e estar no mundo virtual, onde um dia você é lacrador, lacradora, rainha. No outro dia, se as pessoas decidirem assim, determinadas pessoas que dão um endosso, você vira o demônio. Trancar a porta para o garoto. A maneira como as meninas se comportaram. Será que quando a gente sai e a gente encontra um bêbado inconveniente, a gente não sabe dar um esporro nele, chama alguém para dar um sossega, dá uma segurada nesse menino, dá um banho frio nele, dá um café forte para ele, que ele tá meio sem noção? Sim. Mas a maneira foi demonizar. A maneira foi dizer, olha, nós não somos descontrolados como ele. Até parece, né, que exatamente eles não mostraram esse total descontrole. E outra coisa também que chama a atenção, que é bacana a gente parar para pensar, é que nem todo negro é igual, que nem todo preto é igual. Então tem muito bafafá na mídia agora dizendo, olha, nem eles se entendem. Olha como é que eles... E falam eles, como se nós não fôssemos seres humanos, como se nós todos, independente da nossa origem, da cor de pele, eu muito branca, como se a gente não errasse, como a gente não fizesse maluquice, como se a gente não desse um passo em falso. Quer dizer, Lucas vive a vida inteira uma violência simbólica que quando ele acha que ele estava num lugar de vitória, né? Ele estava num lugar de... Sim. Eu cheguei lá. Nossa, deram uma pedrada na cara dele, gente. É muito louco. É triste ver. É triste ver. E o que acontece com o Lucas, o que a galera da casa fez, é o que acontece no dia a dia. Sim. Onde... Quando um rapaz como ele é parado pela polícia, ele não pode correr porque ele vai receber tiro de costas. Sim. Sabe? Ele não pode sequer responder ao policial como qualquer branco responderia, porque vai ser oprimido. Então é muito triste, sabe? Como a casa tem representado as nossas desigualdades, as nossas opressões. E como mesmo aquelas pessoas que estão defendendo causas aqui fora estão reproduzindo o que a gente tem de pior na sociedade. Com certeza. Olha que eu ainda não comecei a assistir. Eu só vi o caso do Projota falando e a Carol Conká pedindo desculpa. Mas, por exemplo, quando a gente vê o grupo sentado numa mesa e não deixa uma pessoa comer ao seu lado... É muito grande, né? É de uma negação, porque tem duas coisas que deixam a gente bastante vulnerável como ser humano. É dormir e comer. Você tem gato, Sim. Você sabe. Gato não come de costas para a saída. Ele Sim. fica tenso. Se tem gente estranha, ele não come, ele fica ressabiado. E o dormir e o comer, nós, quanto instinto de sobrevivência, negaram esse lugar ao Lucas de dormir e de comer. Sim. Ele não faz parte do grupo. Ele é
ele é o linchado, ele é Excluído, linchado. ele é o cancelado. Então, se aquela moça, que eu esqueci o nome, que é super engraçada, do cabelão, se ela diz que a casa, se esse Big Brother é o cancelamento do cancelamento, como é que eles estão cancelando o rapaz? E pior, linchando. É completamente incoerente. Incoerente. Mas eu acredito que essa exposição dos realities 24 horas por dia realmente faz com que as máscaras caiam e cada vez mais rápido, principalmente quando se coloca dentro da casa pessoas que são consideradas referências, né, nos seus segmentos, enfim. A Andréia está perguntando, todo oprimido um dia deseja ser opressor? Eu acho que não tem desejo, não. Mas eu acho que tem um autor que fala, eu não sei o autor, o filósofo, minha mãe repetia isso como um dito popular. Se você quer conhecer alguém, dê poder a ela. Sim. Não sei se é Abraham Lincoln, mas enfim. O poder diz muito sobre sua estrutura, sobre seus valores, sobre de onde você vem. E a gente, infelizmente, por conta da sociedade que reproduz esse lugar do oprimido, opressor, um dia estagiário que tira xerox, copia, que tem aquela vida de cão, quando você vira assistente, pode ter um estagiário e você comandar. É como o Diabo Veste Prada, né? Que reflete bem isso. Quem vai ser a Emily, que é a companheira da maravilhosa Meryl Streep, que faz aquela mulher, que é o diabo, né? Que veste Prada. E quem vai ser a subalterna, né? Então, a gente vive isso e normatiza isso. É isso que a gente precisa tomar cuidado. Isso tudo tem, assim, muito a ver com o que a gente vai falar, na verdade, nessa live, que já falamos meia hora sobre assuntos que não eram da live, mas que eu acho que eram assuntos bastante importantes e foi muito esclarecedor te ouvir. Mas a gente marcou essa live por conta de um post que você fez, que o tema é a evolução da indústria dos influenciadores. Nesse post você fala que o mercado está muito saturado e que começa agora a mostrar efeitos adversos e que novos nomes são capazes de mobilizar e motivar as pessoas, estão ganhando destaque desde 2020. Explica um pouco para a gente essas mudanças agora desses influenciadores, né, de todas essas categorias, até a gente chegar aos famosos defensores. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que pensar que a internet é algo muito novo para a gente, é quase uma terra de ninguém. Sim. As pessoas ainda não sabem os trâmites. Eu nunca vi tanta venda de aumente o engajamento. Tem as fazendas de seguidores em vários lugares do mundo, seguidores reais, seguidos, se é mulher ou homem. Até curtida é vendido, né? Comentário é vendido. Sim. A gente ainda está vivendo uma terra de ninguém e também entendendo como é que funciona, né? Muita gente ainda reproduz a publicidade ou até a televisão, né? Quando eu falo televisão, eu estou falando de novela, eu estou falando de publicidade que se passava, mídia, né? Que se passava na televisão. Então a gente começa a pensar assim, fazer uma... Quando a gente entra na publicidade de qualidade que vira uma história, a gente tem homens como Washington Oliveto à frente, né? Para quem não leu o livro, fica a dica, é bem bacana e ver como... Na verdade, o livro dele é uma egotrip, muito legal de ler. Mas que ele diz, lá na egotrip dele, que são memórias, né? Que ele era recheado de repertório. Ele se coloca como uma pessoa muito curiosa da vida. Então, desde conversar com o vendedor de água num semáforo, a frequentar o jet set, a frequentar, a viajar muito, a se mostrar curioso com a vida e com o mundo, né? Observador. É um observador e uma pessoa que sabe. Saber não ocupa espaço, eu quero viver, eu quero sair desse escritório. Ele era uma pessoa da criatividade e ele sabia que precisava de outras pessoas para se alimentar.
Mas aí, ao mesmo tempo, a gente estava numa época que a gente era muito inocente, né? A gente acreditava que a Xuxa usava Monange, a gente acreditava que o primeiro sutiã tinha todo aquele momento mágico. A gente acreditava que fumar Hollywood era um sucesso, porque foi se construindo um storytelling, né? Uma história, né? De você seguir e, ao mesmo tempo, de você ser a marca, de você criar um fit com aquela marca. Dizia muito sobre alguém se ela fumava Carlton ou se ela fumava Marlboro, se ela bebia determinada cerveja ou se ela bebia destilado. E assim a gente começou a ter um romance, um primeiro contato com as marcas. O seriado Mad Men, que está na Netflix, é uma lição sobre isso. Isso é da década de 60. E é quando a agência de publicidade ela leva pesquisa para dentro das empresas, né? Sobre o que é usar um batom, o que um batom vermelho quer dizer para a mulher. Legal que naquela época era super fácil, né? Porque era homem, mulher e criança. Sim. Era fácil a segmentação, né? E aí tinha toda uma discussão, por exemplo, dos médicos serem patrocinadores de cigarro, de indicar o cigarro como algo saudável e por aí vai. Mas aí, com a internet, e aí a gente está falando dos anos, com a popularização da internet, a gente está falando dos anos 2010, a gente começa a ver uma expansão de conhecimento e uma democratização do saber. Eu ainda acredito que seja um pouco ingênua ainda, porque tudo que é publicado na internet as pessoas acreditam, né? Primeira coisa. Tudo é tomado como verdade, né? Tudo é tomado como verdade, né? Então, se a celebridade está lá na internet, quer dizer, veio aí um espelhamento da televisão, das grandes mídias para lá. Então, os grandes nomes, a ponto de ter artistas que fazem propaganda de cabelo usando aplique e tá tudo certo, né? Então, vem o surgimento de uma galera, acho que vem uma economia da experiência, né? O celular ser uma continuidade da mão, o celular ganhar certos aplicativos que trouxeram empoderamento. E aí, empoderamento, falando de empoderamento feminino, não. É de trazer poder para o ser humano. Dele se vê, esse Black Mirror, né? Sim. Tudo a gente resolve, a gente se vê, a gente se espelha, a gente bota filtro. Isso principalmente o filtro, né? Nossa, que resolve a vida da galera. E outra coisa também, a formação sociais. Pensa no Orkut, essa época é a época do Orkut, né? Onde loucas por maquiagem, eu fazia parte. As gateiras dos gatos, persas. Quer dizer, quem tem troller, eu via lá. Então, a gente foi se juntando e conhecendo pessoas desconhecidas, mas que, de alguma forma, se sentiam conhecidas porque elas partilhavam aquela rede. O Orkut virou um álbum de fotografia familiar. Lembra dos testemunhos que a gente pedia para os outros? Sim. Que é isso? E o reencontro com pessoas que você tinha perdido contato. Reencontro com amigos, né? Mas os testemunhos era uma massageada no ego violenta. Porque só se falava bem. E você tinha o poder de aceitar ou não aceitar, né? Mas a gente começou a entender essa digitalização da vida, né? Então, os computadores começaram a ser portáteis, começaram a ser itens. Na classe C, por exemplo, que eu estudo, ficava na sala. Então, uma família que tinha um computador era uma coisa... Inclusive, digamos, tinha aí uma rivalidade com a televisão, né? Porque tinham jogos, né? Tinha uma série de coisas, tinha ICQ, tinha um status de você ter um computador, né? Te colocava num lugar de status.
E tinha uma normalização, digamos assim, dessa sociedade em rede. Sim. Da gente ter... Sabe aquela... acho que é a segunda lei de Newton, ou terceira, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, em 2010, que essa aspiração, isso cai por terra. Porque você era o avatar do Facebook, o avatar do Orkut, o Facebook veio depois do Orkut, você também era a pessoa do MSN, você também era a pessoa, aí depois chegaram outras redes, mas nós éramos muitos, né? Mas aí em 2015 veio uma espécie de profissionalização, digamos assim, dessas pessoas que dentro das redes sociais passaram a ser vendedores de estilo de vida, né? Começa de uma forma muito, digamos, devagar e muito sensível, mas começou a ter uma... Quem era legal era aquela pessoa que era autêntica, que mostrava a vida como ela é. Tem uma cultura, já começa uma cultura de cancelamento e uma exposição social absurda, né? Eu tô falando de, tipo, digamos, de 2015, era quando o Instagram começa a se popularizar e o Facebook já está bombando, né? O Orkut, inclusive, é falado pelas pessoas. Nossa, o Orkut foi tão legal, eles avisaram que eles iam parar para a gente poder salvar as fotos. Olha que legal. Né? E aí, esse consumo atinge as massas, né? E aí começa a ter toda uma história e as atenções se voltam para esses influenciadores que ainda têm, a grosso modo, as celebridades como os grandes baluartes dessa prática. Então, eram já pessoas de renome, famosas, que estavam nas novelas, jogadores de futebol, gente. E aí a Nike, esportivas, né? Se utilizando dessas pessoas com um outro tipo de mídia, um outro tipo de storytelling, se apropriando das redes. Tem que ser rápido, tem que ser coerente, tem que ser rápido, tem que ser legal, tem que ser em 15 segundos, né? Até a gente chegar nessa dinâmica toda, porque esse estudo da WGSN que a gente está falando, eles começam a colocar que existe toda digamos, um ecossistema onde nós temos defensores, criadores, formadores de opinião e influenciadores. E há diferença entre esses grupos, né? Primeiro de tudo, que influenciador é esse influenciador antigo, que talvez seja uma pessoa jurídica. A gente viu a Pugliese aí, um exemplo muito bom, né? Mas aí, por exemplo, eles têm muitos seguidores. Não dá para dizer que 100% são seguidores orgânicos que de fato seguem. Na verdade, o que a gente está vendo é que esses influenciadores, quando a gente fala, a gente já está falando dos nano-influenciadores. Quem de fato faz diferença não é aquela pessoa que tem o maior número de seguidor, mas são pessoas que têm o maior engajamento. Ou seja, as pessoas vêm e ficam analisando se o CNPJ e o CPF têm coerência. Conversam. Então, não é a Elaine que aqui tem todo um discurso e que na vida social não é de verdade. As pessoas querem verdade. As pessoas querem... se eu estou fazendo propaganda de uma determinada marca, de fato eu experimentei a marca, eu uso a marca, né? Eu dialogo com os princípios, os valores dessa marca. Marca é humanizada, né? A marca passa a ser humanizada. Eu já falei numa live aqui anteriormente que eu fiquei muito impressionada na época. A primeira vez que eu tive acesso a essa informação, eu fui assistir uma palestra de uma pessoa que era especialista em redes, né, redes sociais,
e ela estava explicando que existiam nano-influenciadores que tinham suas redes sociais fechadas, privadas. E elas só aceitavam quem elas achavam que estava coerente à sua rede. E essas pessoas ganhavam muito dinheiro com outras marcas, porque essas marcas investiam muito. No primeiro momento, causa um estranhamento você ouvir isso, principalmente naquela época. Claro. Mas realmente o engajamento daquela pessoa ela é 100%. É 100%. Imagina que tudo que ela postar, ela vende. E não, ela não vende só coisas, ela vende ideias. Ela vende. Existem redes sociais fechadas. Eu não estou falando só de Instagram, estou falando do WhatsApp. Desculpa. Onde, para você fazer parte, você precisa ter alguém que te conhece muito. Esse alguém sonda os participantes. Tem gente, inclusive, que compra a participação desse grupo de WhatsApp. Sim. Porque são pessoas poderosas, ou são pessoas conhecedoras, experts, são pessoas do mundo dos negócios, são intelectuais. Então, para você fazer parte, e são vários, Cláudia, são inclusive vários. No Telegram tem bastante também, né? Porque o Tem. Telegram ainda tem a vantagem do histórico ficar todo lá. Então, se tem você o Telegram que veio com um bastante força, principalmente depois da primeira crise do WhatsApp, onde a gente ficou, o WhatsApp parece que o mundo acabou. Quando o WhatsApp deu tilt, parece que a energia elétrica do mundo caiu. Sim. E a gente ficou doidinho, né? Então, esse primeiro balanceamento, assim, né? O primeiro balanço das estruturas mexeu com a ideia de, olha, precisamos. E, pelo que me consta, parece que o Telegram, ele é mais seguro. Sim. No sentido das criptografias, da segurança digital, né? E ele é menos popular. Mas também tem grupos. Muita gente dá curso pelo Telegram, ou então dá palestra e coloca o material no Telegram. Ele tem tempo de começar e ter o debate, depois ele é fechado, ele é encerrado. Acho que é o Telegram, né? Mas aí a gente também viu que dentro dessa miscelânea toda vieram os creators. E os criadores são essas pessoas que fazem tem uma proposta de curadoria, né? E ao mesmo tempo está criando em cima do que está vendo. Então, pode ser desde brincadeira de meme no TikTok a, por exemplo, textos ou vídeos falando sobre um tema que um nicho vai ter interesse. Eu vou me dar como exemplo porque eu não vou... Assim, eu lembro que quando começou a pandemia, um monte de gente falava, melhora o seu Instagram. O meu marido falava, eu tenho amigas que falavam. E aí, quando eu parei com a perna quebrada, 2 meses de perna pro ar, eu falei, quer saber? Eu vou ver. Não é grande coisa, dá para perceber que não tem, digamos, um design por trás, que faz aquilo tudo, né? Perfeitíssimo. Mas tá lá, tá a cara da Elaine, um pouco esquizofrênica, com temas completamente diversos, falando de doido e ao mesmo tempo falando de temas seríssimos, né? De antropologia, de pesquisa. Tá isso lá. Então, os criadores de entretenimento e informação, eles estão atraindo um público jovem, porque é um jeito de aprender, né? Sim. E junto disso, a gente ainda tem os formadores de opinião, que são os especialistas. Eu acho que entre formador de opinião e criador, eu tô no meio eu tô na ponte aí entre os dois. Porque me pedem muita opinião sobre muitas coisas, né? Então, essas novas vozes de movimento social, da academia, do próprio mercado, de algum conhecimento, até um depoimento, e aí não tem idade, isso eu acho mó barato, né? Os formadores de opinião são aquelas pessoas que têm uma certa vivência, ou um estudo, ou uma experiência, e estão ali, digamos, dando atenção às pessoas a partir das suas expertises, né? Então, tem posts da Elaine
que é creator. E tem posts da Elaine, que é formador de opinião. Agora, dentro dessa miscelânea toda, nós temos uma massa que é chamada de defensores. Os defensores são os que pertencem comumente a comunidades digitais. Então, são pessoas que defendem causas, ou que defendem posicionamentos políticos, ou que defendem gostos, ou que são fãs de determinado artista. Sim. E que criam movimentos dentro da rede. Eles podem, inclusive, ser bastante longínquos, formar uma hashtag, formar um arroba, blá, blá, blá. Ou então eles podem ser perenes. Então eu vou defender determinada pessoa numa causa. Então Sim. eu lanço um hashtag, eu monto um burburinho que pode, inclusive, refletir no nosso Ministério Judiciário, né? E depois ele se dissipar. Então, os defensores, é muito legal, porque é curioso que, às vezes, eu, por exemplo, quando eu escrevi sobre a Pugliese e sobre o Foda-se a Vida, eu estava falando, gente, ela não entendeu que a pessoa física, a pessoa jurídica não pode postar tudo, não pode... Gente, e aí eu fui... Olha, eu comecei a ter hater. Mas eu não tenho nada contra a Pugliese, não. Sim. Aí depois, por exemplo, eu repostei um texto e fiz uma complementação sobre a postura da Anitta no reality dela do Netflix. Nossa, mas me xoxaram. Teve um monte de gente que me xoxou. E eu falei, gente, não é isso. É que tratar o outro com determinada agressividade, seja ele... Troca o funcionário. Mas não bota a pessoa, agride a pessoa publicamente, ainda grava no Netflix. Aí depois eu fiquei pensando, gente, só pode ser um marketing da Anitta, né? Porque ela meio que, obviamente, que isso tudo passou pelo crivo dela, e eu não sou uma idiota, é óbvio que... Mas o que ela quis mostrar com tamanha falta de educação? Passou pelo crivo dela e teve a anuência de todos os envolvidos. Quer dizer, menos aquela senhorinha que entrou na justiça. Porque acharam que estavam acima do bem e do mal com a Sim. figurante. Sim. Entendeu? Porque para eles ela ali não passava de uma figurante que podia ser esculachada. Porque no primeiro ano, acho que foi em 2018, né? No primeiro grupo de episódios, ela falava de Honório, ela mostrou uma gravação, ela na piscininha de plástico em Honório, tarará. Na segunda, era só ela escrotizando todo mundo. Pessoas de diferentes níveis hierárquicos, de diferentes lugares, com diferentes níveis de, digamos, de intimidade para com ela. Desde um diretor de agência de publicidade a uma dançarina que está com ela desde o começo. Aí eu fiquei pensando, ai, gente, assistir essa violência horrível. Eu falei, ai, foi me dando uma coisa meio disgusting, assim, sabe? Porque... se eu me incomodo com uma pessoa... E aí eu gosto tanto da Anitta. E aí eu fico assim, eu não esperava isso de Anitta. Porque lembro dela na porta da SPM entregando demo. Aí veio o show das Poderosas. E aí lembro muito no Rock in Rio, eu chorei. O único show que eu assisti foi dela e do Cidinho e Doca, né? Sim. E aí eu chorei tanto com a Anitta. Eu tava tão feliz por ela, dane-se as músicas. Sim. Eu tava feliz por ela. E eu falei, ai, não, é a pessoa da classe C. E aí eu tava... Aí, tipo, quando eu assisto isso, de novo vem um ruído. Sim. Porque a gente não espera isso, dessa representação social que ela construiu. Sim. Dessa representação. E a família só cobertando, né? Então, ao mesmo a Anitta sendo assim... né? E trazendo esses disgusting, tinha lá um grupo de fãs que faça chuva ou faça sol, vai defender a Anitta. Vai defender. Sim. Então a gente tem uma série de movimentos como as correntes do mar, e aí vamos lembrar Nemo, né? É como se fossem correntes onde as pessoas elas vão em efeito manada, sim, concordando ou discordando,
né? Expressando admiração ou descontentamento, e por aí vai. E teve muita gente que falou: é muito difícil, é muito fácil você chegar e criticar a liderança da Anitta, porque ela é mulher, é empoderada. Eu falei, gente, será que uma mulher ter poder, ela tem que imitar o pior dos homens? Não, óbvio que não, pelo amor de Deus, né? Então eu fiquei aí, então eu falei assim, já eu achei uma idiosincrasia por tudo que ela é, por tudo que ela pregava. Sim. E a colocação do irmão, a colocação da mãe, era todo mundo falando com um pouco de medo, sabe? Sim. E aí eu falava, gente, quem é a Larissa e quem é a Anitta? Quem é? Eu falei assim, eu acho que para eles está mais claro. Mas enfim, acho que dentro dessa história toda, a gente precisa entender que a internet, como eu falei no começo, ainda é terra de ninguém. A gente ainda está entendendo. Se a gente tem 70 anos de televisão e a gente ainda não entende os movimentos da televisão, será que com tão poucos anos de internet, será que a gente vai ter a audácia de entender esse canal tão múltiplo, tão diverso, tão democrático, entre aspas, né? Porque tem gente que não tem acesso nem à internet, né? Nem ao celular. Mas fico me perguntando isso, né? As coisas para ficarem redondas na televisão levaram anos. Estão comemorando 70 anos de TV. Talvez a gente ainda esteja engatinhando desse canal. Eu acho que esse alcance se deu também de uma maneira avassaladora, porque a televisão, para ser um veículo democrático, digamos assim, levou muitos anos. Muitos anos para comprar um aparelho, para ter uma estrutura, né? Ilane, eu tenho 54 anos. Eu, quando era criança, a primeira televisão colorida no meu prédio, eu que tive. A minha família que teve, entendeu? E era um prédio de classe média. Então, assim, isso a gente está falando de anos 70, sabe? É bem delicado, assim, como se deu essa ascensão da comunicação na internet, do poder das pessoas. Obviamente, isso vem junto com o poder de compra, graças a Deus, né, da classe média, da classe também mais baixa. Mas, enfim, hoje em dia as pessoas têm muito mais acesso. Infelizmente, não são toda a população, mas é um percentual que eu diria que comparativamente... Muito maior e com muito mais rápido, óbvio. Muito mais rápido, né? Mas a questão toda, Cláudia, às vezes eu vejo reportagens, né? 70% da população, 86% da população tem a internet, pode-se. Mas qual é o canal que elas estão assistindo? Sim. O que ela assiste? Sim. E aí, então, a gente está falando mais sobre o uso do que o acesso. Óbvio. Porque se eu posso dar acesso, mas dependendo dos canais que eu estou seguindo, eu estou reproduzindo muitas vezes preconceitos, valores, imoralidades, linchamentos, violência simbólica, né? E nós somos muitos. Essa coisa, por exemplo, da Globo Boninho colocar de uma forma estratégica cada espécime de negros ou cada espécime de pessoas que defendem coisa, desde a menina mais burrinha, não, o cara é de Goiânia, o cara tudo pensado. A gente foi colocado como se as pessoas que, por conta da sua cor de pele, pensassem de forma igualitária, né? E aí não é assim, né? A gente sabe que nós somos múltiplos. Se nós não fosse múltiplo, o movimento GLBTQ não teria tanta letrinha. Sim, com certeza. Nem existiria, né? Nem existiria. A gente tem tanta necessidade de expressar as nossas identidades, a nossa história, para onde nós queremos ir.
e quem nós somos, de onde viemos. Você vê, o Projota diz de onde vem, e tem essa coisa, o Emicida, valoriza a origem, não nega a sua origem, que eu acho o máximo, né? O criolo, né? Sim. A galera do rapper. Quer dizer, nós também somos assim. E aí, acho que o poder é um lugar muito complicado dentro dessa dinâmica toda. As pessoas ainda estão bastante alvoroçadas. E como eu te disse, eu só vou começar a assistir a partir do segundo mês para poder dar das pessoas esquecerem que estão sendo filmadas, porque elas estão ainda fazendo muita Aí pose. a brincadeira vai ficar boa, né? Ainda tá muita pose, muito gogó, muito estudo, outro que só chora. E por aí vai, né? Com certeza. Ilane, me diz uma coisa. E essas mudanças nas redes sociais desses vários tipos de influenciadores, defensores, enfim, né? Sim. Como é que ela influencia diretamente na economia? Na verdade, o que acontece é que a gente movimenta nichos, né? Sim. Então, quando a gente está falando de consumo, a gente está falando de... Não é só vendedor. Tem gente que é só vendedor, já viu? Sim. Ah, esse óculos, esse aqui, esse aqui lá. Tem gente que já é celebridade e é tão legitimado que recebe malas. Inclusive, a Camila Coutinho é uma influenciadora que eu adoro. Ela fala, marcas, parem de mandar coisas para mim que não tem nada a ver comigo, mas pode ter a ver com outro influenciador. Façam o seu trabalho. Então, tem aí também uma, não sei se é preguiça ou uma falta de experiência das agências que agenciam, que trabalham e cuidam de personalidades, de saber... e das marcas também, de saber o que é para cada grupo, né? É muito louco, porque uma vez eu assisti uma moça que era de maquiagem, assim, e de estilo de vida. Aí ela ganhou coisa da Avon, ganhou coisa da Eudora, e ela tava assim, tipo, Aí tudo bem, tô eu seguindo a moça. Aí a primeira viagem para moça, Nova York, a moça foi atrás da maquiagem da Rihanna. E aí lá ela comprou a maquiagem da Rihanna e só falava da maquiagem da Rihanna. Então ela jogou as marcas nacionais no lixo de uma tal forma. E quando você olha certas seguidoras que fazem mágica com maquiagem ou com produtos que não são premium, mas que a performance fica maravilhosa. Sim. Né? O pessoal, eu canso, quando eu faço live, as pessoas dizem que o batom vermelho é minha marca registrada. E aí perguntam, como esse batom é da MAC? Eu falei, gente, Eudora. Eudora não, é Vult. Vult. Vult é ótimo. É ótimo. Então, assim, a gente está falando de performance. Então, a gente não está falando... Ai, Camila, tá vendo que eu tô com o seu cordão? A Fiapo Chique, ó, entrou. Fiapo Chique mandou cozer para mim, ó. Viu que a minha cara mandou. Então, assim, eu acho que tem esse cuidado de mostrar algo que vai além de só venda, venda, venda. Eu vou mostrar uma coisa para você, vou pedir licença aqui que eu vou pegar. Oi, Milena, tudo bem? Milena tá dizendo aqui que adora ganhar maquiagem. Então, a Dolores, neta de Dolores, é uma marca que está começando a crescer, a se constituir. Depois eu posso dar o arroba para você. Mas elas me mandaram uma fita métrica que é um arquinho. Não é para ser usado o arquinho, eu acho, só no carnaval, né? Mas com o meu discurso de body positive, de que eu não sei mais qual é a medida do meu corpo, e eu não quero saber qual é meu peso, se eu sou 46, ela falou, Elaine, a gente está usando as fitas métricas da nossa avó como uma ação, porque a medida está na cabeça, não está na cintura. Não é lindo? Lindo, maravilhoso. E aí eu falei, gente, olha isso. E eu tô tão emocionada que eu já recebi, já tem uns 10 dias. E eu já pedi ajuda ao meu marido para a gente fazer um post bonito, porque
A ideia de que a medida, de que beleza, de que tamanho tá na cabeça, Sim, não tá na cintura. Isso é algo de cada um. Eu achei de uma sensibilidade, de entender o meu sim, discurso. Ela sim. entendeu. Ela entendeu que eu não tô ligando se eu tenho cintura 80, 100, 120, e dane-se. E aí eu fiquei muito emocionada com as netas de Dolores. Muito Dolores, legal, de fato, muito legal. existiu. Muito A legal. Laura está falando, vou pegar minha fita métrica e pôr na cabeça já. Faz um laço e diz, chega. Cancele a sua fita métrica, gente. Se é para cancelar alguma coisa, cancele a fita métrica. Cancele a Exatamente. opressão. Cancele aquilo que te oprime. Cancele a má educação. Cancele algo que o machismo grotesco, alguma coisa que de fato mexa com os seus brios e que não te deixa viver uma vida sadia, né? Uma vida plena, uma vida bacana. Aí é cancelada com sucesso, como Marleide está falando. É Se é isso para aí, mas cancelar, cancela com sucesso. Agora, cancelar as pessoas que não pensam como a gente é burrice. sim, Porque você precisa entender a diferença. É fácil? Não é. não. Não é confortável, não é fácil, A outra, mas quero cancelar o Bozo. Cancela. Mas sabe o que acontece, Lani? Eu costumo dizer uma coisa, eu adoro quando eu descubro que eu errei. As pessoas Ai, falam, como assim? maravilhoso. Como assim? Eu falo, gente, quando eu descubro que eu errei, é porque eu aprendi uma coisa nova. É Se, isso. se eu estou sempre acertando, eu estou me mantendo no meu conhecimento. Claro, eu posso agregar conhecimento sem ser cometendo um equívoco, cometendo um É erro. porque quando a gente leva a derrapada da vida, o aprendizado é lembrado. Exato. Tem duas formas da gente aprender de verdade. É se divertindo e levando tabaco. Pode ser na vida amorosa, pode ser um professor divertido. A gente sempre se diverte, a gente sempre lembra na diversão Sim, ou na derrapada. Por isso exatamente. que um conjunto de derrapadas às vezes vale muito. E às vezes a gente, quando está no meio do tsunami, a gente não tem noção de que aquilo ali foi um aprendizado, foi um tsunami, né, que passou e que quando você estava no meio da onda você não entendia direito, mas aí tinha um pedaço de isopor que você se agarrou, sabe? E que aí você foi surfando. E aí você lembrou que você podia surfar. Exato. E a gente só surfa quando a gente tem problema, porque a gente, quanto ser humano, a gente é muito cômodo. A gente gosta do comodismo, a gente gosta das estruturas que a gente domina, as estruturas que confortam, que trazem uma certa É isso que eu ia falar, é segurança. confortável, né? É conveniente, né? A pessoa não se separa porque tá com preguiça, porque é conveniente. Tá vivendo uma vida de merda, mas não tá nem aí. É. Ah, mas aí você começa a contar a história para você mesmo. Ou você tá num emprego chatíssimo, mas você tem medo. Então a gente tem sempre esse receio, né, da mudança. Porque a mudança é o desconhecido, né? Mas dizem as pessoas que estudam tendências que o ano de 2020, a palavra de ordem é a mudança. Até da era de Aquário, assim, para quem gosta de astrologia, né? E Aquário é esse signo do ar, das mudanças, do aprendizado, da justiça social, de pensar no coletivo. Então vamos acreditar que esse ano é um ano de mudança e que mudança é bom. Incomoda, fazer mudança é chato, né? É isso. Mas é legal, é legal. Depois a gente vê que faz parte da vida e que história pra gente contar. Pode virar até livro, né? Eu estou entrando de cabeça nessa era das mudanças. Vou, inclusive, me mudar de casa. Então, você Então, imagina que eu estou entrando com tudo nessa era da mudança. é isso aí.
né? Então, como tá falando aqui a Sony, né, que é uma querida, tá lá em Portugal, é a era do ser e não do ter. Então, essa introspecção, né, a gente está sempre tentando tapar buraco, né? Aí eu sempre falo isso assim, falei, gente, mas se não for buraco, a gente não respira, a gente não ouve uma música linda, a gente não come na nutrição, nem tem orgasmos do paladar e nem goza. Se não é buraco, a gente não vive. Então, Precisa disso, né? Então, ao invés da gente ficar nessa tentativa de tapar buraco, aceita o buraco, cuida do buraco. Aproveita o buraco. Aproveita o buraco. Do que ficar o tempo inteiro querendo, de novo, deixar a sua doidice de lado e encaixar o quadrado no redondo. Aceita as suas pontas. Você não vai se encaixar. E o não encaixar é muito legal. É maravilhoso. Sejamos doidos, todos nós, né? Sejamos doidos. Ser doido é muito bom. É muito bom. Eu amo. E qualquer coisa você bota a culpa no remédio. Eu tô adorando. Eu falei, tudo eu boto culpa no Rivotril. Muito bom, amei. Se é pra culpar alguém, pega o nome de uma tarja preta, culpa ela. Perfeito. Mesmo que você não tome. Culpa o Rivotril. Ih, é muito Rivotril na minha cabeça, não lembro. E segue. Adoro. Amada, a gente já passou de 1 hora. A live tá maravilhosa, mas daqui a pouco você tá exausta, coitada, porque a gente só te sugando dessas informações preciosas. Ilane, eu quero te agradecer demais, porque você sempre é muito ponta firme comigo. Toda vez que eu te convido, te solicito para alguma coisa, te peço ajuda, um help, seja aqui nas lives, seja na nossa vida privada. Você está sempre ao meu lado. Você é uma pessoa que eu guardo no meu coração com um carinho muito grande. Obrigada. Foi apresentada a mim por uma outra pessoa que eu amo de paixão há 500 anos, que é o teu marido. Então, assim, isso potencializa... Deixa salva, Cláudia. O povo está dizendo aí, ó. Não, eu deixo sempre as lives salvas. A live tá salva. Graças a Deus não tem mais... Olha lá, culpa do Rivotril. Gostaram? Falei, gente, pode usar qualquer coisa. Culpa o Lexotan. Qualquer coisa, culpa os hormônios. Culpa sei lá, o Melhoral, o Doril, qualquer coisa. O Doril. Entendeu? Faz piada com o Rivotril, é isso. Eu acho que, né? Eu te agradeço pelo espaço, pela paciência, pela insistência, porque falar assim, de pronto, em público, quando é tete a tete, é muito mais fácil, né? Estou mais acostumada. E as lives têm sido um exercício muito bacana para um dia, quem sabe, eu ter um canal, falar um pouco mais no IGTV e por aí. É o que todo mundo espera. Pois é. Vamos ver. Esse aí é um grande desafio. Vamos ver 2020, já que é o ano da mudança. 2021 é o ano da mudança. Quem sabe é essa mudança da exposição, né? Com certeza. Você precisa só se organizar, porque vai dar conta brilhantemente. Meu amor, muito, muito obrigada. Uma noite maravilhosa para você. Para você também. Que sua semana seja linda, tá? Obrigada para vocês também. Gente, beijo grande. Valeu. Tchau. Galera, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Quer dizer, não espero não, porque eu tenho certeza que vocês gostaram. Impossível não amar uma live com a Ilane. Espero vocês terça-feira que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. Enfim. Faz um sorriso para eu tirar uma foto. Pronto, te mando. Beijo. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Estão perguntando pelo seu livro. Gente, fala no direct. Calma, gente. Tem 2. Já tem gente cuidando. Vai estar na Amazon. Calma. Vai ter 2. 2 de lá de Josh. Muito bom, tá, muito bom. Beijo. Beijo. Fiquem com Deus. Gente, vou deixar a live salva. Beijo, beijo.